Uma verdade entendida nem sempre está disponível quando mais precisamos dela para agir de forma diferente. Ou seja, pouca coisa do que aprendemos na teoria fica disponível no nosso campo da memória. E quando a vida nos pede uma decisão, quando nos pede que nos lembremos destes aprendizados, ele não se apresenta. Seja para um sono melhor, para a saúde mental, emocional, ou melhores relações e realizações na vida. Para essa verdade que já entendemos fazer sentido e ser benéfica, para que ela de fato consiga se converter em prática, em vida transformada, precisa acontecer uma consolidação de seu aprendizado. E aqui nessa aula você vai entender como funciona essa consolidação e o que é esta segunda via de aprendizado. Uma verdade entendida, ela só começa a participar de nossas escolhas e mudanças quando é ativada por uma segunda via de aprendizado, capaz de consolidá-la, trazendo do entendimento à memória. E esse é o motivo pelo qual já sabemos tudo o que precisamos saber, em teoria, para melhorar o sono, para termos estados menos ansiosos, menos agitados e de procrastinação de nossos propósitos e sonhos. Mas saber não é autossuficiente para mudarmos e materializarmos uma nova realidade na vida e em nós. Este saber, pelo racional, lógico, analítico, é uma das duas vias de aprendizado, a do pensar. E a mudança só se consolida quando ativamos esta segunda via. Na sabedoria andina, ela aparece como Munai, capacidade de pensar e sentir com o coração. No Vedanta, no hinduísmo védico, ela aparece como Nididhyasana, a contemplação profunda que assimila aquilo que já foi compreendido. Jesus ensinou a ouvir a palavra, a guardá-la no coração e fazê-la dar fruto. O Shakyamuni Buda, Buda histórico, Siddhartha Gautama, ensinou que a verdade não deve ser apenas pensada ou ouvida, deve ser contemplada no corpo, nas sensações e na mente, até tornar-se experiência e conduta. E a neurociência, hoje, através de estudos e experimentos, constatam o que estas tradições já versavam. Experiências emocionalmente significativas mobilizam sistemas cerebrais que fortalecem a consolidação da memória. Este é o principal motivo pelo qual observamos pessoas que passaram por algum trauma, alguma dor forte ou balanço na vida, algum acontecimento que balançou, mudar o padrão, mudar a realidade de vida, coisa que em teoria já sabia, já compreendia, mas que antes desse evento era tão complexo colocar em prática para mudar de fato a sua realidade. É bem possível que você conheça uma pessoa, ou até seja você essa pessoa, que após um forte abalo na vida, algo imprevisto, uma perda, um luto, uma dor forte, você passou a modificar algo que já tentava há muito tempo, só que em um curto espaço de tempo. Algumas pessoas, por exemplo, quando terminam um longo relacionamento, um rompimento de casamento, passa a cuidar melhor do próprio corpo, dos hábitos, pelo menos naquele espaço de tempo, emagrece. Pode parecer até brincadeira, né? Mas é um clássico, é um clichê. E isso tem sentido. Na verdade, isso é pelo sentir. No meu caso, por exemplo, depois que eu tive um diagnóstico de diabetes, eu passei de uns anos para cá, modificar alguns padrões, alguns hábitos. Ainda estou nessa luta, né, nessa peleja, mas foi muito forte para mim receber aquele diagnóstico. E se eu não tivesse recebido, eu ia continuar na mesma rota que eu estava, muito provavelmente. Ia ser muito pior no final das contas. Esta é a mesma verdade. Uma experiência que reúne ensinamentos e orientações milenares de tradições separadas entre si por oceanos, culturas e séculos, mas que ainda assim apontam para uma mesma direção. Sabedorias que não foram transmitidas apenas para serem compreendidas, mas para serem contempladas, sentidas, recordadas e vividas. Seria um grande equívoco passar pela vida sem aproveitar o que estes grandes seres e obras trouxeram para a nossa felicidade, nossa harmonia e desenvolvimento pessoal, nas relações e espiritual. Esta também é a mesma verdade que podemos acessar por meio do som e da música medicinal, criando momentos dedicados a si em uma dimensão pouco exercitada em nossa vida cotidiana. O sentir, o intuitivo e o contemplativo. Prática auditiva ou de aprendizado de cantos e instrumentos nativos, utilização de paisagens sonoras que desaceleram o ruído mental, aprofundam a presença e preparam o nosso estado interior para que cada ensinamento ultrapasse o entendimento racional e encontre significado dentro de nós e se materialize na vida prática. São momentos que promovem sentido, presença, centramento, expressão, conexão. Uma verdadeira medicina para a mente, o coração e o espírito. Com o objetivo de integrar e consolidar as duas vias de aprendizado, o que é compreendido pelo intelecto, lógica e pensamento,
com o que é assimilado pela segunda via, a via do intuitivo, subconsciente e sentir, a mesma verdade se estabelece de forma integral em seu terceiro pilar, nas jornadas sonoras de consolidação da memória. Áudios diários imersivos criados para trazer à memória de forma recorrente nossos principais sonhos, propósitos, objetivos, intenções e os ensinamentos trazidos pela mesma verdade. Com base fundamental em estudos e experimentos da neurociência e a um simples play de distância com o seu celular, você acessa de forma prática e direta essa ferramenta que tem objetivos de relaxamento profundo, sono reparador, aumento de disposição e foco no dia a dia, alívio de estresse, de padrões, hábitos e pensamentos indesejados, trazendo mais centramento, harmonia, paz e clareza na vida prática diária. Para que esta sabedoria, esta verdade, não seja esquecida quando a ansiedade surgir, quando antigos padrões reaparecerem ou quando a vida exigir uma nova escolha. E que nunca mais precisemos esperar uma perda, uma crise ou um acontecimento inesperado, nos obrigando a mudar algo que já precisamos e sabemos que precisamos mudar. Porque uma nova realidade pode ser construída antes da dor, conscientemente, no dia a dia, por meio daquilo que escolhemos sentir, recordar e viver. Bem-vindo, bem-vinda à mesma verdade. Meu Deus, você não é suficiente. Você não é capaz de nada pelo meu sonho. O que eu acho que eu estou sem estudar minha saúde? Se você, meu Deus, não tem muita coisa que eu preciso. Seja bem-vindo à mesma verdade. Eu não sei exatamente se o que te trouxe até aqui, através de um conteúdo, uma mensagem, é a música medicinal, o poder dos sons da música medicinal, seja de forma passiva ou ativa, com os estudos dos instrumentos nativos, como tambores, flautas e cantos. Se é a sabedoria universal, esse conhecimento transmitido ao longo das eras, por tradições milenares separadas por oceanos e séculos entre si, e que versam, que ensinam há tantos anos sobre a mesma verdade, ou se você está buscando ter um sono melhor, ter melhores pensamentos, emoções, sentimentos, melhor tomada de decisão, conseguir estar mais alinhado com o seu propósito, com o que você imagina que é o correto, o coerente, e conseguir praticar isso nos momentos em que a vida nos pede, nas situações, nos acontecimentos, imprevistos e relações. Inicialmente, eu quero te fazer uma pergunta, bem provável que você se identifique. Você já se viu em um momento de apagar a luz, deitar, fechar os olhos e simplesmente a sua mente não apagou com a lâmpada? Pois é, às vezes acontece isso e a maioria das pessoas, eu imagino que passando por isso fica 20, 30, 60, 90 minutos, 2 horas, seja num celular, na rede social, seja assistindo vídeo, alguma coisa, ou até mesmo com os olhos fechados e virando de um lado para o outro e não conseguindo dormir. E aí vem aquele clássico pensamento, né? Meu Deus, agora só faltam tantas horas para o despertador tocar, eu só vou dormir tantas horas se eu adormecer agora. E muitas vezes isso acontece mesmo quando o sentimento ali no momento de repousar, de dormir, é o dia, eu fiz o melhor no dia, eu consegui valorizar pelo menos um tempo de qualidade com quem eu amo, consegui tomar boas decisões, busquei fazer melhor do que ontem, mas simplesmente a enxurrada de pensamento continua a aparecer, causando até uma exaustão mental e emocional, né? Mas talvez isso não aconteça com frequência com você, se você não tem necessariamente um distúrbio no sono, uma má qualidade de sono, demora para dormir, mas às vezes está sujeito a acontecer em momentos onde você está escutando uma pessoa que está falando com você, contando algo, e você não consegue estar presente, essa enxurrada de pensamento aparece. Ou quando você precisa resolver uma coisa e procrastina, seja de trabalho, de vida pessoal. E geralmente isso não fica no âmbito só do dilema de força de vontade, de falta de força de vontade, ou de um acúmulo de estresse do dia a dia. Geralmente, a raiz ela é mais profunda mesmo. E mais se parece com um ciclo. Podemos dizer que é um ciclo vicioso. Esse ciclo, ele tem nome, tem endereço, tem explicação, mas principalmente tem saída, né? Graças a Deus. E aqui eu quero dizer que as psicoterapias têm sua importância, a influência de pessoas que você admira através do seu caráter, do seu exemplo de vida
tem o seu valor, alguma religião, alguma ordem filosófica, tradição ou conceitos mais superiores de autoconhecimento, para o autoconhecimento, tem o seu peso. Mas de verdade mesmo, o estalo ele precisa vir de dentro para fora. Precisa acontecer uma decisão diária que utiliza sim todos esses recursos que eu falei como instrumento, ferramenta. Mas no final das contas é preciso um movimento mesmo, de dentro para fora. Então deixa eu te mostrar como geralmente funciona, na visão de alguns, esse ciclo podemos denominar como vicioso. A pessoa dorme mal, quando dorme mal, pensa com menos clareza no dia seguinte, quando pensa de uma forma mais confusa, sente tudo de uma forma alterada, deturpada, ou de uma maneira mais intensa, mais desorganizada, e aí surge ansiedade, irritação, um peso que a pessoa às vezes não sabe nem nomear. E quando se sente assim, a pessoa age, principalmente por impulso, ou por cansaço, por um hábito automático, geralmente não por escolha, não por uma decisão consciente. E essa ação, a forma como reagimos, decidimos, nos relacionamos, volta e alimenta, retroalimenta, na verdade, de novo os nossos pensamentos, sentimentos, e estes sentimentos que predominam diante das relações e acontecimentos da vida também alimentam de novo o nosso sono ou, no caso, a perda dele. Então dormir mal, pensar confuso, sentir em excesso ou sentir de menos, como se estivesse anestesiado, agir sem direção, são efeitos de uma causa. E esse ciclo, quando a gente não consegue efetivamente quebrar, romper, interromper, ele vai custando aos poucos, devagar, exatamente aquilo que mais importa pra gente, a qualidade das nossas relações, a clareza nas nossas decisões, a sensação de que está cumprindo um propósito maior, que não está sobrevivendo simplesmente, se alimentando, dormindo, acordando, cumprindo meta e pagando boleto, mas realizando o que precisamos realizar, que só nós podemos fazer por nós e por quem nos rodeia, quiçá para o planeta, para a humanidade, né? Uma contribuição para todos. Isso tem um peso, tem um custo muito alto. A conta às vezes vai chegando, o senhor não percebe, e quando vem mesmo assim a fatura bonitinha, não é muito fácil de administrar. E muitas vezes embaça, cria uma névoa, uma neblina que não permite com que a gente enxergue de onde está vindo e pequenos passos que a gente pode dar, mudanças efetivas mesmo no dia a dia, né? Mas eu considero que verdadeiramente o mais importante, a coisa que mais está em risco é o que eu considero como o maior tesouro da gente. Qual é o seu maior tesouro? Aquilo que a gente mais valoriza, mais dá valor, ou deveria pelo menos no dia a dia. Qual é esse seu maior tesouro e o que é que você tem feito para zelá-lo? O que é que mais representa, infere valor na sua vida? E que às vezes, inconscientemente, claro, você não está zelando no dia a dia, dando o devido valor e presença. Para mim esse é o maior risco, essa perda desse tesouro maior para nós. Para uns, esse maior tesouro na vida pode ser um conjunto de coisas que envolve a saúde mental, emocional, a espiritualidade, o contato com o sagrado, com o divino, talvez até uma religião, filosofia, entes queridos, né, família, o propósito de vida, a missão que você escolheu ou percebeu que precisa realizar, e principalmente essa missão de valorizarmos essa oportunidade e recebermos esse presente que é a vida.